Sejam todos muito bem-vindos ao canal Apologética Científica. Hoje vamos falar sobre evoteísmo. Você sabe o que é evoteísmo? O que ele pode trazer de prejuízo à sua fé? Fique conosco até o final e tenham bons argumentos para defender a esperança que vocês têm. Muitos hoje tentam conciliar a fé cristã com as ideias da evolução, criando o que chamam de evolução teísta ou evoteísmo. Segundo essa visão, Deus teria guiado um processo evolutivo longo, ao longo de milhões de anos, até chegar ao ser humano. Mas será que isso é realmente compatível com a Bíblia? Com o que a Bíblia ensina? E será que a própria ciência confirma essa narrativa evolutiva? Neste vídeo, vamos ver que o evoteísmo é uma ideia nociva, que distorce tanto a palavra de Deus quanto os dados científicos. A Bíblia ensina uma criação direta e completa. A narrativa de Gênesis 1 é clara. Deus criou todas as coisas em 6 dias literais, cada uma segundo a sua espécie. Gênesis 1, 11, 12, 21, 24 e 25. Não há espaço aqui para processos lentos e graduais. O texto diz: E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 10, 12, 18, 21 e 25. Além disso, a criação do homem é descrita como um ato direto de Deus, e não o resultado de uma transformação animal. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:7. O Novo Testamento confirma isso. Em Marcos, capítulo 10, versículo 6, o próprio Jesus declara: Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou seja, Adão e Eva existiram desde o princípio, não após milhões de anos de evolução. Outro ponto: alguns cristãos, por falta de conhecimento sobre os dois livros escritos por Deus, ou seja, a Bíblia e a natureza, misturam os gêneros literários e tentam justificar longas eras da criação, dizendo que, para Deus, um dia é como 1000 anos. Salmo 90, versículo 4 e 2 Pedro 3:8. No entanto, esses textos não tratam da criação, mas da eternidade e paciência de Deus, não da duração dos dias de Gênesis. No Salmo 90, versículo 4, é comparada a eternidade divina com a brevidade humana. É uma figura poética, não uma fórmula de conversão de tempo. Da mesma forma, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo apenas mostra que Deus não está limitado pelo tempo, explicando por que o retorno de Cristo não deve ser considerado demorado. Nenhum dos dois textos sugere que o termo dia, no hebraico Ion, em Gênesis, signifique 1000 anos ou eras indefinidas. Em Gênesis 1, o termo Ion é acompanhado de expressões claras como houve tarde e manhã, o primeiro dia, o que em hebraico indica um dia literal de 24 horas. Além disso, o próprio mandamento do sábado, lá em Êxodo 20:11, confirma essa leitura. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Se os dias da criação fossem eras, o padrão para o sábado semanal não faria o menor sentido. Portanto, usar o Salmo 94 e 2 Pedro 3:8 para interpretar Gênesis 1 e 2 é um erro hermenêutico. É tirar textos do seu contexto para encaixá-los em uma ideia de longas eras. A Bíblia fala de um Deus eterno que criou em 6 dias reais e descansou no 7º, estabelecendo o ritmo do tempo humano. Aceitar o evoteísmo destrói a base do Evangelho, pois se Adão não foi criado perfeito, depois caiu, então o pecado e a morte não entraram no mundo pelo homem. Romanos 5:12. Sem o Adão histórico, a cruz de Cristo perde o sentido. A ciência não comprova a macroevolução. A ciência observável, ou seja, aquela que pode ser testada e repetida, mostra variação dentro das espécies, mas não transformação entre espécies. O que se vê são microevoluções, pequenas adaptações, mas nunca um tipo se tornando outro completamente diferente.
Charles Darwin, em A Origem das Espécies, 1859, propôs a seleção natural como mecanismo de mudança gradual. Mas, até hoje, não há evidência empírica de uma espécie originando outra. O registro fóssil mostra explosões súbitas de formas de vida completas, como na explosão cambriana, e não transições graduais. O biólogo Steve Jay, um dos mais respeitados biólogos, admitiu: a ausência de formas intermediárias nos registros fósseis continua sendo o segredo mais bem guardado da paleontologia. Natural History, 1977. A ciência verdadeira. A ciência verdadeira, aquela baseada em observações e repetição, não confirma o evoteísmo, mas está mais alinhada com uma criação planejada e funcional. Porque o evoteísmo é perigoso. O evoteísmo é nocivo porque mina a autoridade da Bíblia. Ao tentar reinterpretar Gênesis como um mito poético ou alegoria científica, ele abre espaço para duvidar de todo o restante das Escrituras. Se Gênesis 1 não é literal, então por que João 3,16 seria? Além disso, o evoteísmo despersonaliza Deus, transforma o Criador soberano em um mero supervisor de um processo impessoal e cruel, baseado na morte e na seleção natural. Mas a Bíblia diz que Deus é bom e criou um mundo perfeito, onde a morte só entrou após o pecado. Romanos 8, 20 e 22. A tentativa de conciliar o evoteísmo com o criacionismo não traz harmonia, traz contradições. Conclusão. O evoteísmo é uma tentativa bem intencionada de unir fé e ciência, mas acaba negando as verdades fundamentais da criação e da redenção. A Bíblia e a verdadeira ciência não se contradizem, ambas apontam para um Deus criador, inteligente, poderoso e pessoal, como diz o Salmo 33, versículos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo aconteceu. Não precisamos adaptar a palavra de Deus a teorias humanas. Precisamos confiar no que Deus revelou. Esperamos que vocês tenham gostado. As referências, tanto bíblicas como científicas, estarão abaixo aí nos comentários, né? Na parte de descrição do vídeo, para vocês checarem as informações. Continue nos seguindo. Quem não estiver nos seguindo, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. Nos ajudem aí a levar a verdade a mais pessoas. E até!